Como estão? Vamos chegando ao final, né? Preparei essa última conversa, mas vamos voltar um pouquinho sobre mim. Para quem não acompanhou os outros vídeos, meu nome é Paula Árvores, eu sou formada em Museologia pela Universidade Federal de Ouro Preto e produtora cultural. Tenho um projeto específico aqui na cidade, que é a Sante Produtora, e faz eventos culturais, projetos de elaboração para leis de incentivo, e tanto que atua nos interiores, né? Então, a gente tem atuação na cidade de Mariana, quanto também em outras cidades de Minas Gerais, como Belo Horizonte, Itabira, mas muito focando em levar a arte e a cultura para os interiores. Então, a gente conversou um pouquinho, né, desde o primeiro vídeo, sobre associativismo, que foi também, esses produtos, na verdade, faz parte da lei, que foi criada, né, pela Secretaria e pela Prefeitura Municipal de Mariana e através da Secretaria de Cultura e Turismo. Então, eu gostaria de agradecer novamente a Prefeitura de Mariana por esse incentivo, que a todo momento, né, pensando na questão da pandemia, pensando que a gente está ainda, né, nesse processo de retomada, um pouco melhor agora, né, na situação que a gente está vendo, que já é possível fazer alguns eventos híbridos, e para a gente que atua na cultura já é um avanço, mas ainda é necessário se cuidar e aguardar todo esse processo de finalização e que a gente consiga, de fato, voltar a ter evento completamente presencial, seguindo toda a precaução, né, nos eventos maiores. Então, para a gente foi um pouco, né, que está atuando aqui na cultura, foi um pouco difícil, mas que com o auxílio da Prefeitura a gente pôde respirar um pouco melhor, né, nesses meses. Então, eu gostaria de agradecer e para quem ainda não viu os vídeos, né, você pode acessar, que você tem os vídeos que foram criados, né, que eu dividi em 3 partes, para vocês poderem assistir e a gente conseguir conversar um pouquinho sobre associativismo. Então, pensando muito que a gente já trabalhou o que é o associativismo, como que são os direitos, os deveres, a gente também conversou sobre o que é uma associação e para que ela serve. Teve toda essa conversa e hoje em específico a gente vai falar um pouquinho de vivência de associação e como que a associação realmente é essa estratégia. Ela consegue dialogar com a comunidade, ela consegue dialogar com o órgão público e ela consegue promover uma transformação. Seja, né, do ponto de vista cultural, social, econômico, mas nesse caso específico a gente está falando de transformação social na área da cultura. Então essas associações, que aqui, né, a gente já filtra pelas associações culturais, elas têm os direitos e deveres perante a sociedade que ela vai trabalhar no aspecto cultural. Então, a partir disso, a gente vai pensar agora o que uma associação cultural pode fazer, o que ela pode e deve fazer para uma comunidade. Eu vou pegar um exemplo de uma associação quando eu morei na Bahia, há um tempo atrás, e na Bahia a gente trabalhou um pouco sobre a importância, né? Eu cheguei a falar um pouco dessa experiência na Bahia aqui no outro vídeo, mas pensando um pouco da importância da estratégia e como que ela consegue atuar. Então, lá na Bahia a gente tinha já, né, as associações que eram, no caso, pescadores e pescadoras, mas elas tinham vontade de atuar para além de uma fonte de renda, também atuar na cultura da comunidade. Daí a gente fez, né, na verdade, estabeleceu um projeto de um carnaval cultural. Qual foi a ideia desse carnaval cultural? Era chamar a própria comunidade para se inserir dentro da programação. Então a gente teve samba de marisqueiros de uma determinada comunidade, a gente teve uma exposição com o acervo da própria comunidade. Então a comunidade ela fez empréstimos dos objetos de utensílios que representavam algo e era importante para aquela comunidade, para aquela família, para aquela pessoa, e a gente teve essa exposição que falava um pouco disso, né, desse aspecto cultural e o que era importante. Então, para além desses eventos, né, como o show do samba de marisqueiras, a questão do próprio exposição, que relatava um pouco da cultura, quem eram, né, o que eram essas pessoas e que objetos elas guardavam, mas também
o próprio incentivo, por exemplo, aquelas barraquinhas, né, que serve, né, comida, bebida, para ter acesso ao carnaval, eram também todos da própria comunidade. Então ali é um fortalecimento da comunidade através de uma associação. E essa associação, ela intermediou cultura, o lado cultural, o lado social, o lado econômico, e assim ela conseguiu promover uma transformação que foi o primeiro carnaval cultural da comunidade, que no caso seria a comunidade de Atalaia. Então, pensando, né, nessa trajetória e até as possibilidades inúmeras, eu dei um exemplo, mas vamos pegar por Mariana, né? Vamos filtrar agora a nossa cidade. O que é possível hoje fazer na nossa cidade? O que é possível hoje fazer uma parceria entre uma associação e a própria questão da comunidade inserida? Como que a associação ela vai propiciar um desenvolvimento local? Então, a gente pensa por duas etapas. Vamos pensar qual associação a gente pode trazer para perto da gente. Nós temos algumas associações aqui na cidade que são culturais, que a gente já conhece. Mas como que a gente pode tentar estabelecer um vínculo? Então, por exemplo, eu sei onde que fica tal associação, eu moro perto, então vivenciar, tentar entender o que a associação faz, quais que são os deveres que essa associação e os direitos com essa própria comunidade. Então, a gente pode fazer um trabalho enquanto associação. Aqui eu não coloco só a associação em xeque, eu coloco que a própria sociedade ela também pode vir a fazer uma parceria e ela pode trabalhar para o desenvolvimento local. Então, a associação, ela, pensando no ponto de vista da associação, ela vai participar da comunidade, ela vai trazer algo que realmente compete, tem uma finalidade e, ao mesmo tempo, ela vai propiciar um desenvolvimento local. Então, a associação ela é muito mais além do que o conjunto, né, de valores, de pessoas, mas é também uma forma de organização e luta. Então, eu gosto muito de pensar que uma associação, ela se estabelece em redes, e essas redes, elas precisam provocar uma transformação social. Então, a associação é uma ferramenta. Então, quando eu falo muito de estratégia para fortalecimento, que essa associação é isso, é muito pensando de um ponto de vista da minha vivência em associações, da minha vivência como produtora cultural, até mesmo como museóloga, né, por estar atuando também em instituições. A gente tem, por exemplo, dentro da museologia, só abrindo uma questão, aproveitando isso, né, a gente tem associações amigas do museu. Por exemplo, o Museu Guinhar, de Ouro Preto, ele tem uma associação de amigos do museu, que eles ajudam, que eles participam, e é pautada como uma associação. Então, ela é um braço direito do museu. A gente tem, por exemplo, nesse mesmo caminho, existem vários tipos de lugares que tem. Então, eu dei o exemplo do Guinhar, que é o que está mais próximo de nós aqui na região, mas a gente também tem. Então, pensando nisso, né, essa conversa sobre o fortalecimento traz um pouco assim, da minha vivência enquanto produtora cultural, enquanto museóloga e até mesmo enquanto pessoa atuante na sociedade. Então, o ponto que eu quero chegar é que, mesmo que a gente não esteja próximo a uma associação, não faz parte, como uma pessoa que mora e que convive, que sabe das possibilidades, pode vir participar da associação e movimentar. Porque a associação ela vai ter uma finalidade. E pensando muito nessa questão cultural, a associação ela pode ser tanto um braço direito do órgão público quanto da própria sociedade. Então, ela que vai mediar esses caminhos, ela que vai abrir um caminho para que ela consiga trabalhar com a sociedade, com uma finalidade, com um propósito, e ao mesmo tempo ela vai conversar com o órgão público. Então, resumindo tudo que foi durante essa nossa conversa, né, desde quando a gente conversou do que é da parte mais básica, o que é uma associação, o que a associação compõe, como que ela é formada, todas as questões burocráticas de uma associação, mas também do ponto de vista que a gente conversou sobre como que essa associação atua e até mesmo o contexto, né, como que é criada uma associação, contexto histórico, a gente também passou pelo contexto histórico, e por último, da gente trazer essa associação completamente como essa ferramenta,
que ela dialoga tanto com o poder público quanto com a sociedade, e ela se torna um caminho. Então, eu queria convidar vocês, agora, assim, pensando em toda essa trajetória, então, vamos pensar enquanto comunidade. Enquanto comunidade, você conhece a associação do seu bairro? Sabe quem faz parte, como que funciona? Você conhece a associação de arte aqui em Mariana, que está na área de cultura? Você conhece as associações que fazem parte disso? Você conhece associações que são, do ponto de vista econômico, que pode te ajudar em alguma determinada ação? Então, eu queria chamar vocês para essa reflexão enquanto comunidade. Agora, enquanto associação, o que você, que faz parte de uma associação, está fazendo para poder ajudar a nossa cidade? O que você trabalha, com qual finalidade você revê, porque é muito importante, que a gente conversou na outra etapa, que é muito importante rever de tempos em tempos os objetivos da associação. Então, assim, esses objetivos eles estão sendo atribuídos e finalizados e construídos, estão em processo, estão sendo executados. Também, além dos objetivos, os valores. Então, enquanto associação, existe esse elo entre órgão público e comunidade. O que eu, enquanto associação cultural da cidade de Mariana, eu estou fazendo para propiciar o crescimento e desenvolvimento local? Então, chamar, né, nesse último bate-papo, né, que um pouco para reflexão, tanto quanto comunidade, quanto associação, e quis também demonstrar as inúmeras possibilidades que uma associação tem, enquanto ferramenta, enquanto ela vai permitir também, né, essa questão de transformação social. Então, eu queria convidar vocês para refletir e também agradecer mais uma vez por esse bate-papo, que foi muito enriquecedor para mim, até nesse processo, né, que para a gente é um pouco difícil ainda como artista não ver, né, fazer esse processo online, mas é um desafio, mas ao mesmo tempo quis que chegasse todo esse conhecimento, essa vivência, que é importante. Então, assim, o associativismo, ele é uma estratégia de fortalecimento. Então, a gente precisa trabalhar mais, a gente precisa construir mais, e eu acho que tudo que a gente tem e consegue fazer, ele é de uma única forma, que é através de redes. Então, eu acredito muito nesse caminho. Então, eu acredito muito na arte como um poder de transformação. E, ao mesmo tempo, a gente está conseguindo estabelecer algumas mudanças significativas na sociedade. Então, a cultura, ela merece um cuidado, ela tem que ser investida. Então, o órgão público precisa olhar um pouco mais para a cultura, e da mesma forma, as iniciativas privadas. Então, a cultura, ela rege, ela é um caminho, e ela é um grande poder econômico, né? A gente movimenta, a economia criativa movimenta muito dinheiro. Então, pensando de toda essa trajetória, eu queria agradecer mais uma vez e dizer que foi muito bom construir esse bate-papo e poder falar um pouquinho sobre a minha vivência, a minha experiência, e principalmente como é importante a gente estabelecer metas, objetivos de transformação, mas principalmente em redes.